O ministro nasceu em Santo Ângelo, tem um irmão formado aqui pela Universidade de Passo Fundo. E olha só que bacana, o ministro, quando estudante, também foi entregador de flores. Ministro, é um prazer lhe receber aqui no nosso estúdio, um imenso prazer receber o ministro, presidente do Tribunal de Contas, com uma história de vida de uma pessoa que batalha muito. Obrigado. Sabe que eu sou admirador de Passo Fundo e vir a Passo Fundo para mim é uma grande satisfação. E na região, porque eu sou da região, nós fizemos parte da mesma história, da mesma cultura. Hoje eu estou um pouco mais distante, em Brasília, mas o fato de a gente poder trocar ideias com os prefeitos ou com a própria universidade, a universidade pode ter um papel, já tem a Universidade de Passo Fundo, já tem um papel importante de preparar melhor os seus alunos, de serem transformadores. O meu irmão, por exemplo, que tu falaste, ele transformou, junto com tantos outros gaúchos, boa parte do Mato Grosso, lá em Primavera do Leste. Chegando lá, tinha 3 casas. Eu fui com ele no início, fiquei um período no início, quando voltei da Europa de um curso de mestrado, onde que eu entreguei flores com a maior alegria, porque imagina tu entregar flores para a pessoa te recebe sorrindo, né? Com certeza, para começar. Para começar, e eu precisava pagar meus estudos. Então, depois disso eu fui convidado para o meu irmão, vamos para o Mato Grosso, como muitos gaúchos foram daqui de Passo Fundo, de todo o Rio Grande, para o centro-oeste. Então voltar aqui para mim é uma satisfação muito grande. Ou seja, estive na Expo Direto vendo esse espetáculo de agricultura de precisão, que é o avanço da tecnologia, que transformou praticamente o Brasil. Eu, depois de muitos mandatos, como parlamentar, fui eleito ministro, e hoje vim aqui na condição de presidente para falar como é que nós devemos fazer para melhorar a gestão pública, como é que devemos fazer para melhorar a governança, entregar uma melhor saúde, uma melhor educação, entregar um melhor transporte público, enfim. Saúde é um dos grandes problemas do Brasil, educação. Então eu vim dar uma ideia de que nós estamos fazendo para melhorar a governança no Brasil. O TCU é uma instituição, o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza a presidente da República, o governador, o prefeito, onde tiver recurso da União. Então nós temos um poder muito forte no sentido de controlar para que o dinheiro público seja bem aplicado. Fizemos uma economia de 102 bilhões nos últimos 5 anos. Só na Copa, agora, 750 milhões de recursos que estavam superfaturados. Só no Maracanã, o exemplo? O Maracanã só estava a mais sendo cobrado do preço justo, 110 milhões. Portanto, isso muitas vezes as pessoas não sabem quem é que faz isso, né? A ficha suja que estabelece os candidatos que não podem concorrer por 8 anos, quem faz isso, boa parte, é o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados. Então o cidadão tem que saber isso, conhecer isso. Eu acho que a melhor forma é vir na universidade, dialogar, conversar com vocês, com as universidades e também com os próprios prefeitos, para que eles não cometam, porque alguns cometem erros por engano e outros, infelizmente, por fraude, por desvios. Bom, a gente quer aproveitar aqui da melhor forma possível os poucos minutos que o senhor tem ainda aqui em Passo Fundo. Ministro, qual é o número de funcionários públicos que existe hoje no Brasil? Somando municípios, estados e União, na União tem próximo de 2 milhões, e nos municípios tem 6 milhões e meio e nos estados 3 milhões e meio, próximo de 12 milhões. Isso é muito? É muita gente. Agora, se estiver fazendo um bom trabalho, tudo bem, mas a avaliação que nós fizemos no governo federal é de que nós não temos boa governança de pessoal. Apenas 8% é aprimorado. Por isso que dá problema na saúde. Ou seja, aprimorado, que presta um bom serviço. E queremos fazer isso com os tribunais de contas também nos estados, nos municípios. Ou seja, um dos grandes gargalos do Brasil é a questão da não boa entrega de educação, de saúde, de segurança para o cidadão. Agora, ministro, tem um outro problema também. O Tribunal de Contas da União cortou os salários de ascensoristas que ganhavam aí para manobrar carro em Brasília 40 mil reais. Uma liminar conseguiu manter esse salário. Quer dizer, o problema talvez seja um pouco mais grave do que a gente imagina. É verdade, porque muitas vezes as pessoas não têm capacidade de discernimento. O líder, que é presidente de uma Câmara, do Senado, ou é ministro, ou é presidente da República, ele tem que ter discernimento, tem que ter conhecimento para poder tomar as decisões. No caso do Congresso Nacional, eu fui congressista,
você é muito envolvido pela assessoria, pelos funcionários. Mas nós já promulgamos a Constituição em 88, 89, faz mais de 20 anos, e até agora tem funcionários recebendo acima do teto. O que é o teto, para o cidadão saber? O teto é aquele que recebe até 29 mil, que é o salário do ministro da Suprema Corte, que é a base salarial para cortar o salário quem ganha acima disso. E nós tínhamos, no caso do Senado, da Câmara, próximo de 2 mil funcionários recebendo acima do teto. E muitas vezes pessoas que não estão qualificadas. E mesmo que estivesse qualificado, não pode ganhar mais que 29 mil. Então nós cortamos o salário de pessoas que estão ganhando 80 mil, 40 mil, 50 mil. Isso dá uma economia de 3 bilhões e meio em 5 anos para o Brasil. O que houve? A Câmara e o Senado não fizeram contraditório, tinha que ter ouvido os funcionários. Nós tomamos uma decisão no TCU e comunicamos à Câmara. A Câmara agora, ontem ainda falei com o presidente da Câmara, aqui em Não Me Toque, ele veio junto com o vice-presidente da República, diz, olha, faça o contraditório, meu caro presidente, porque senão eles podem continuar recebendo esse salário por muito tempo, porque a decisão vai ter que ser cumprida do TCU, de cortar o salário. Mas como a lei diz que tem que fazer o contraditório, ou seja, ouvir o cidadão que recebe, para ele poder fazer a sua defesa, a lei diz isso é uma burocracia da lei, mas é isso que fez com que fosse suspendida a nossa decisão, mas espero que volte logo, porque é uma economia muito grande para o Brasil. Bom, o senhor colocou na palestra que não há padrões de governança, e a gente percebe isso na prática. O prefeito encerra o seu mandato, limpa os armários, deleta todos os arquivos no computador e o próximo a chegar que se vire, né? O senhor colocou também que o Brasil precisa tomar providências urgentes para evitar de seguir o mesmo caminho dos países europeus, ou seja, o país pode estar em crise em pouquíssimo tempo, ministro? O gargalo é muito grande, especialmente em relação à questão da Previdência. Nós gastamos muitos recursos na área social, que é importante. Eu sou favorável, por exemplo, ao Bolsa Família, que é importante. Mas veja só, em investimentos gastamos o ano passado 160 bi. E boa parte desse dinheiro não conseguimos gastar por inoperância do Estado, não consegue entregar a saúde, não tem projeto suficiente. Então, o grande gargalo do Brasil é de que nós estamos gastando muito na área social e não estamos gastando na parte de melhorar a infraestrutura para gerar emprego e distribuir renda. Porque o que faz um Estado forte é a economia. E essa economia tem que girar, e para ela girar tem que ter infraestrutura suficiente. Então qual é o papel do Estado? Montar essa infraestrutura para que a gente possa exportar e não deixar a soja apodrecer, o milho apodrecer, como aconteceu ano passado lá no Mato Grosso. Não foi exportado porque não tinha como transportar, não tinha escoamento, não tinha porto suficiente, não tinha vazão dos navios por toda uma burocracia que existe dentro do Brasil. Então o Estado tem que ser mais competitivo. E para ele se tornar mais competitivo, ele tem que fazer o seu dever de casa, de ter uma boa governança. O que eu digo é o seguinte, o governo tem que governar o governo. Não pode o governo deixar as coisas acontecer, ou seja, os desmandos acontecendo no país por falta de agilidade da gestão pública como um todo. Então, esse é o grande desafio do Brasil, melhorar a governança, para que a gente tenha capacidade de competir melhor com os demais países. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui.